Olá, alunos e alunas do pré-vestibular social. Meu nome é Luísa, sou mediadora do Polo de Itaperuna. Sejam muito bem-vindos ao vídeo da semana 33. Esse vídeo foi organizado pela mediadora Rafaela Gomes Garcia, Regiane Coelho Barcelos, Luísa Costa Xavier e Tassiane Ribeiro de Jesus. Hoje, trouxemos algumas questões sobre tipos textuais nos exames do Enem, da UERJ e do CEDERJ. Analisaremos os textos e os enunciados das questões, bem como as alternativas e o gabarito. Questão 1, UERJ. A educação pela seda. Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Os conceitos a vestiram como uma segunda pele, e pode-se adivinhar a norma que lhe rege a vida ao primeiro olhar. O conto contrasta dois tipos de texto em sua estrutura. Enquanto o segundo parágrafo se configura como narrativo, o primeiro parágrafo se aproxima da seguinte tipologia: A. Injuntivo, B. Descritivo, C. Dramático, D. Argumentativo. O microconto, apesar de curto e minimalista, orquestra dois tipos textuais em sua estrutura, conforme aponta o enunciado. No primeiro parágrafo, nota-se que há uma ideia a ser defendida, a de que vestidos muito justos são vulgares. No segundo parágrafo, por outro lado, pode-se observar que há a narração de uma cena, especialmente pelo fato de que o primeiro verbo está no pretérito, verbo vestiram. Há também uma personagem, possivelmente uma mulher, bem como o desenvolvimento de um pequeno enredo, ou seja, o ato de vestir-se de um conceito. Passando para a análise do enunciado, é possível observar que ele nos dá duas informações principais. A primeira, o texto contrasta dois tipos textuais. E a segunda informação é de que o segundo parágrafo possui predominantemente a estrutura do tipo textual narrativo. Dessa forma, o comando da questão solicita que seja identificada a opção referente ao tipo textual presente no primeiro parágrafo. E observando todas as opções, é possível afirmar que a alternativa D é a correta, pois o primeiro parágrafo apresenta uma estrutura de método de argumentação dedutivo, ou silogismo, que é característico do tipo textual argumentativo. Sob esse viés, é possível invalidar a opção A, tendo em vista que a tipologia injuntiva tem como objetivo dar instruções ao interlocutor a fim de que ele execute uma ação. Da mesma forma, pode-se descartar a letra B, pois não há descrição em si do vestido, isso é, não se pretende criar um retrato dele. A letra C, que apresenta dramático como um tipo de texto, nos induz ao erro, visto que dramático não se configura como um dos 5 itens da tipologia textual. Aqui está nosso gabarito comentado. Qualquer coisa, você pode pausar o vídeo para lê-lo. Questão 2, Enem 2018. Cores do Brasil. Ganhou nova versão, revista e ampliada, o livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Sardy, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Arte Naif do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, segundo Ardes. O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Ardes. O organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividade atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A Arte Naif no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre a arte naif no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência A. Injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro. B. Argumentativa, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro. C. Narrativa, construída pelo uso de discurso direto e indireto. D. Descritiva, formada com base em dados editoriais da obra.
e expositiva, composta de informações sobre a arte naif. É possível observar que o texto Cores do Brasil tem como tema o lançamento do livro A Arte Naif no Brasil 2. A nova edição da obra, anunciada no fragmento, apresenta 79 brasileiros representantes desse estilo de arte no país, por isso Cores do Brasil. Organizado em parágrafos, o texto tem como objetivo apresentar informações sobre a obra abordada em questão. Dessa forma, a função predominante no texto é a função referencial, pois tem um assunto como foco. Considerando as informações dadas, analisaremos o enunciado, abre aspas, na organização desse trecho predomina o uso da sequência, fecha aspas. Aqui, solicita-se que a opção marcada seja correspondente ao modo de organização do discurso utilizado no fragmento. Pode-se supor que a alternativa correta é a opção E, uma vez que o texto tem por finalidade centralizar-se nos conteúdos a serem veiculados, aspecto que caracteriza o tipo textual expositivo. Desse modo, podemos confirmar que as alternativas A, B, C e D são incorretas. Na opção A, nota-se que o texto não tem por objetivo dar instruções, o que caracteriza o modo injuntivo. Na opção B, também se nota que o texto não tem por finalidade defender uma tese, nem convencer o leitor sobre algo, o que configura o tipo textual argumentativo. Na opção C, tampouco observa-se no fragmento narração de cenas. Na opção D, embora haja apresentação de dados sobre o livro, não chega a ser um perfil detalhado e completo do mesmo, apenas uma apresentação rápida. Nosso gabarito comentado. Questão 3, CEDER 2017. De olho no futuro, Ana Maria Machado. Papai, o que é plebiscito? Assim começa um conto de Arthur Azevedo, que constava de muitas antologias escolares na época em que havia leituras coletâneas literárias como parte integrante do currículo de língua portuguesa no país. A maioria dos que então estudaram acompanhava o desenvolvimento da história lida em voz alta pelos alunos em classe, desde o início em que o pai fingia dormir para não ter de revelar que não sabia a história, passando pela insistência do filho e a pressão da mãe para que tirasse a dúvida da criança, até a cena de zanga paterna que incluía sair da sala e se trancar no quarto. Após consultar um dicionário que lá havia, o triunfal chefe de família podia elucidar que plebiscito era uma lei romana que queriam introduzir no país num caso pico de estrangeirismo. A história tem muita graça na linhagem divertida do autor, que, ao mesmo tempo, ridiculariza o autoritarismo patriarcal e os excessos nacionalistas da época, que acabariam levando à Primeira Guerra Mundial. Tive de resumi-la para comentá-la, pois tenho me lembrado muito desse conto ultimamente, por diferentes razões. Por um lado, acentua-se que criança tem curiosidade sobre política e sobre as palavras que encontra e não conhece. Por outro lado, nos recorda que a satisfação dessa curiosidade tem a obrigação ética de procurar ser clara e equilibrada. Na atual discussão tão acalorada sobre escolas sem partidos e os perigos da doutrinação ideológica, por vezes parece que os debatedores apontam para o alvo adjetivo e abandonam o substantivo. Esquecem que o problema não está em incentivar ideias, estimular a formação do conhecimento sobre ideologias, apresentar argumentos de diferentes visões do mundo e da sociedade. O risco para a educação está em alguém com poder querendo doutrinar, falar como doutor que não admite contestação nem dúvida, ser dogmático, impor uma forma única de encarar a realidade e analisar os fatos, carimbando com rótulos pejorativos e frases feitas, tudo aquilo que não se encaixa com perfeição na agenda do momento, com frequência partidária. A construção do enunciado acima, que está entre as linhas 2 e 5 do texto que acabamos de ler, configura uma estrutura de A. Descrição de cenas, B. Explicação de uma ideia, C. Exposição de ideias, D. Narração de uma ocorrência. O texto de Ana Maria Machado aborda um conto de Arthur Azevedo, em que um filho questiona o pai a respeito do que é um plebiscito.
Dessa forma, a autora propõe uma reflexão sobre educação na atualidade a partir de tal conto. No fragmento destacado pelo enunciado, pode-se notar que há a presença de personagens, alunos que acompanhavam a história, verbos no pretérito e também espaço definido. Ademais, há também uma estrutura composta por enredo em que ações dos personagens se desenrolavam. Havia também complicação, clímax e desfecho. O enunciado da questão, por sua vez, exige que se aponte a estrutura constitutiva do fragmento de texto. Com base nos dados, podemos concluir que temos a predominância de um tipo textual narrativo e que a alternativa D, a qual afirma que há a narração de uma ocorrência, é a que melhor traduz a estrutura que constitui o trecho de Ana Maria Machado. Nesse caso, a alternativa A está errada, uma vez que não há descrição de uma cena, já que o tipo descritivo se propõe a criar, por meio de palavras, o retrato de uma situação. A letra B também não traduz a estrutura textual, pois o fragmento destacado não tem por objetivo explicar nenhuma ideia. A letra C, por sua vez, aponta para uma exposição de ideias, o que parece impreciso e vago, uma vez que o fragmento em questão tem o objetivo de servir de exemplo para defender a ideia geral do texto, mas não do fragmento destacado. Nosso gabarito comentado. Questão 4, CEDER de 2015. Ele e suas ideias. Conheci-o no tempo em que trabalhava no Fonfon. Era um homem pequeno, magro, com um reduzido cavanhaque, bem tratado, mas a sua tragédia íntima e interior só a vim conhecer perfeitamente mais tarde. Não foram precisos muitos dias, mas foram precisos alguns. Andávamos por esse tempo na febre dos melhoramentos, das construções, e a todo momento ele lembrava a este ou aquele jornal uma ideia. Um dia era uma avenida, outro dia era uma ponte, um jardim, e, de tal modo, a mania de ter ideias o tomou, que não se limitava a deixá-las pelos jornais. Ia além, procurava ministros, fazia requerimentos aos corpos legislativos, propondo tais e tais medidas. Era um pingar de ideias diário, constante e teimoso. O prefeito e seu gabinete já conheciam o extraordinário e fecundo homem, e, logo que ele se fazia anunciar, o chefe da cidade dizia para o secretário: "Esse diabo, lá temos o homem das ideias." Este homem singular, este homem que no seu gênero era um Edison ou um Marconi, nunca foi apreciado. Os poderes públicos não tomaram na devida consideração os seus projetos. Os jornais não apontavam a admiração do público, e ele viveu hoje, triste, abandonado, desolado, em uma pequena cidade do interior. Textos são construídos com base em uma tipologia textual. Esses tipos podem aparecer de forma exclusiva ou mesclada em um texto. Identifique o tipo textual do fragmento seguinte. Era um homem pequeno, magro, com reduzido cavanhaque. Linha 1. A. Narração. B. Descrição. C. Argumentação. D. Injunção. O que podemos verificar é que há a predominância de uma narração, identificadas as características, tais como a presença de personagens, verbos no pretérito e um narrador que participa e observa o desenrolar do enredo. Reitera-se que a tipologia textual pode aparecer não só de modo exclusivo em um texto, mas também de forma mesclada. Assim, conforme dito, há predominância de narração. Contudo, o fragmento em destaque ocupa-se das características do personagem. Por essa razão, uma vez que o enunciado exige o tipo predominante no fragmento destacado, podemos afirmar que o tipo presente é o descritivo, letra B, cuja principal função é a de construir um perfil, um retrato, por meio das palavras. Levando-se em conta o comando do enunciado, pode-se destacar o tipo narrativo, na alternativa A, pois apesar de ser o tipo presente ao longo da obra, não é o que está marcado de forma exclusiva no trecho em questão. Além disso, no trecho destacado não se observa qualquer intuito de convencer o leitor a respeito de uma ideia, o que faz com que a letra C seja invalidada. Por fim, o fragmento não apresenta instruções para realizar uma ação, o que é típico do tipo injuntivo mencionado na letra D.
o que nos leva a desconsiderá-la. Nosso gabarito comentado. O conteúdo tratado nesse vídeo sobre tipos textuais pode ser revisitado na sua apostila de módulo 1 de língua portuguesa. Você também pode rever o vídeo da semana 5 no canal do PVS no YouTube. Refaça os exercícios na sua apostila e na plataforma referentes a esse conteúdo e tire suas dúvidas com o mediador do seu polo. Bons estudos e até mais!